Investidores, o Bitcoin está sendo cotado a 29.258 dólares nesse momento. Nessa análise a gente vai fazer aqui um overview dessa movimentação do Bitcoin nessas últimas semanas, vamos olhar alguns indicadores técnicos e eu quero mostrar para vocês também um modelo matemático muito interessante que está projetando para a gente um ponto de realização de lucro lá já avisando o próximo ciclo de alta. Então é isso que a gente vai ver nessa análise e aí, sem mais delongas, a gente já vai aqui analisar então essa movimentação das últimas semanas. A gente está com o BTC aqui no time frame semanal. A gente tem aqui um cenário em que o Bitcoin está já na terceira semana testando essa região dos 30 mil dólares, né? Bitcoin, como a gente já tinha colocado aqui, um ativo muito persistente. Então, o BTC está realmente aqui testando com toda a força essa região dos 30 mil dólares, porém, essa faixa de preço, ela representa uma resistência muito forte para o BTC, né? A gente teve fundos formados dentro dessa região aqui em duas oportunidades, dois momentos muito importantes do mercado. A gente viu ainda essa mesma região sustentando o preço do Bitcoin durante o período nesse ciclo de baixa, e aí desde o rompimento a gente não teve mais o Bitcoin se consolidando acima dos 30 mil dólares. Isso em um momento em que a gente tem aqui o Bitcoin com o seu preço médio, considerando todos os BTCs já minerados, ali na casa dos 19.969 dólares, então o preço na casa dos 29.200, né? Isso leva o mercado àquela situação de ganância, né? Quando a gente olha aqui no nosso indicador de medo e ganância, a gente tem aqui então o Bitcoin na faixa dos 60 pontos, então já indicando pra gente aqui que a gente está nessa fase onde é considerado que o mercado está ganancioso. E quem acompanha as análises sabe que essa faixa de ganância, esses momentos em que a gente vê Bitcoin nesse nível de ganância, quando a gente olha esse indicador, historicamente, estou falando historicamente, não representa bons momentos para a gente estar comprando BTC, certo? E esse estado de ganância do mercado, ele veio, né, à tona em um momento que o Bitcoin está aqui enfrentando uma resistência super importante e a gente começa a ver alguns indicadores dando alguns sinais que representam, no mínimo, aqui um alerta, tá? A gente já tem aqui no time frame semanal o Awesome Oscillator indicando pra gente uma primeira barrinha na cor vermelha, tá? Para o candle dessa semana, então aqui indicando que, de fato, esse fluxo comprador está perdendo força. Quando a gente olha as bandas de Bollinger, esse indicador baseado na volatilidade do preço, a gente também teve aqui uma situação em que durante 4 semanas, né, ou melhor, 5 semanas, a gente teve o Bitcoin estressando a base superior, tá, das nossas bandas de volatilidade, e esse indicador ele apresenta um comportamento onde o preço do ativo ele costuma, quando bate na base superior, ele vem se encontrar aqui com a mediana. Quando ele volta a se projetar para cima, ele bate na base superior, ele volta a se encontrar com a mediana. Quando ele perde a mediana, a tendência é ele se encontrar com a base inferior. A gente consegue analisar esse comportamento muito bem quando a gente olha os ciclos de alta, né? Vou até pegar aqui um outro gráfico que tem um histórico maior, e aí a gente vai ver que quando o BTC entra de fato em um ciclo de alta, nas bandas de Bollinger, ele não perde a mediana, tá vendo? Ele vai batendo na mediana, vai sustentando e vai se projetando para cima, estressando a base, sempre a base superior e a mediana do indicador, tá vendo aqui, ó, durante o ciclo de alta. E aí quando ele entra no ciclo de baixa, acontece o cenário oposto, né? Ele rompe para baixo a mediana, ele começa a encontrar dificuldade de rompê-la para cima novamente, aí ele começa a testar a base inferior, né? Isso a gente teve nesse ciclo de 2017 acontecendo, no ciclo de alta, depois no ciclo corretivo também. A gente também teve essa situação que aconteceu no último ciclo de alta de 2020-21, onde o BTC testou aqui a mediana uma única vez, aí ele fez o rompimento para baixo, né? Veio se encontrar novamente aqui com a base inferior, fez o rompimento para cima, praticamente testou a base superior, testou a mediana de novo, foi lá testar mais uma vez a base superior, e aí ele fez o rompimento e nós entramos nesse ciclo de baixa, né, com o Bitcoin não conseguindo se sustentar na banda superior do indicador, até que ele fez o rompimento para cima nessa semana de 9 de janeiro, e aí ele testou uma vez a base superior, voltou a se projetar aqui para a mediana, e tá nessas últimas 5 semanas, então ele testou novamente a base superior. Então o que a gente entende é que o BTC não pode perder essa região aqui, ó, dos 23.700 dólares, que nesse momento representa a mediana aqui das bandas de Bollinger, e pela própria análise em si que a gente faz, a gente sabe que essa região aqui vou voltar aqui para esse outro chart do BTC. A gente sabe que de fato essa região ela é muito importante, o Bitcoin não pode perder aqui essa região desse topo que ele deixou na faixa dos 25 mil dólares, então a gente teria aqui uma margem entre 23.700 e 25 mil dólares, ele não pode se projetar para baixo desse topinho que ele deixou aqui, certo?
Caso ele rompa essa região para baixo, a tendência é que ele venha então buscar as mínimas das bandas de Bollinger, né? A faixa inferior, nesse caso, que estaria já aqui na faixa dos 14.900 dólares. Então, em relação à volatilidade do Bitcoin, tendo como base o time frame semanal, a gente vê aqui que a gente está numa situação em que o BTC não pode, de maneira nenhuma, perder os 23.700 dólares, tá? Quando a gente olha aqui também um outro indicador, que é o MACD, ele também está dando para a gente um sinal de divergência no histograma, com barrinhas projetando para baixo, enquanto o preço se projetava para cima, e já é a segunda semana em que as barrinhas se apresentam nessa cor mais clarinha, mostrando para a gente que, de fato, esse fluxo comprador está perdendo força à medida que a gente viu o Bitcoin atingindo aquele cenário de ganância, quando a gente viu o preço se descolando muito do preço médio, né, considerando todos os Bitcoins já minerados, todos os Bitcoins existentes. Então, a gente já sabia que esses 30 mil dólares seriam uma região bem difícil do Bitcoin romper. Por enquanto, isso vem se concretizando. Eu tô aqui sustentando aquela visão de que vai ser muito difícil para o Bitcoin, dado o cenário macro atual, se sustentar acima desses 30 mil dólares nessa fase do mercado. Eu continuo aqui projetando oportunidades de compra de Bitcoin a níveis de preço mais abaixo. Certo, investidores? E é muito importante, quando você investe para o longo prazo, você ter uma estratégia onde você sempre sabe o que você vai fazer em cada situação. Quando nós entramos nesse ciclo de baixa, eu já há muito tempo aqui no canal vinha colocando para vocês que, para mim, os pontos de compra de Bitcoin seriam 20 mil, 15 mil e 10 mil dólares, né? A região dos 20 mil foi atingida, dos 15 mil também. Então, essa sempre foi a minha estratégia de acumulação para o longo prazo e eu não mudei em nenhum momento, né? E mesmo durante o bear market, a gente fica analisando o mercado e tentando entender também qual vai ser a nossa estratégia quando a gente voltar para o ciclo de alta, porque uma hora o ciclo de alta vai voltar, uma hora o Bitcoin vai romper o topo histórico dele, e aí, o que a gente vai fazer, né? E eu já há muito tempo venho analisando aqui as possibilidades e eu tenho aqui projetado, investidores, alvos para o Bitcoin, alvos de realização de lucro, lá na faixa dos 100 mil dólares, 110 mil dólares, né? A gente tem aqui um alvo pela análise técnica que vai estar aqui na faixa dos 119 mil dólares, né? Eu acredito que essa margem aqui é uma margem muito boa para a gente começar um processo de realização de lucro e reduzir a nossa exposição no mercado, né? E começar, logicamente, a colocar o dinheiro no bolso, todo aquele volume de moedas que a gente acumulou aqui, a gente começa a distribuir aqui em cima e começa a colocar o dinheiro no bolso, que é assim que a gente vai conseguindo criar aí a nossa bola de neve de riqueza. E eu estava aqui olhando um indicador muito interessante que traz para a gente também, com base em um modelo matemático, uma projeção de onde a gente pode começar a vender bitcoins, que pode ser uma boa faixa de preço lá no próximo ciclo de alta. E aí eu quero compartilhar com vocês esse indicador chamado Terminal Price, o preço terminal. Esse indicador, investidores, ele traz para a gente aqui uma projeção com base em dados matemáticos de que a partir ali dos 114 mil dólares no próximo ciclo, a gente vai ter aqui uma situação interessante para começar a realização de lucro e colocar dinheiro no bolso. A gente consegue ver que quando a gente olha esse modelo observando todo o histórico de movimentação do Bitcoin, a gente realmente consegue constatar que ele conseguiu projetar bem aqui, né, os topos que foram formados, os topos de ciclo, representando bons momentos de realização. Isso tanto para aquele topo que ocorreu em 2011, também aquele de 2013, a gente teve um novo topinho aqui também no ano de 2013, o topo de 2017, o topo também de 2020-21, certo? E aí ele está projetando então 114 mil dólares como uma região boa para realização de lucro. Isso tem aqui uma consonância, né? Isso aqui conversa com os nossos alvos técnicos. Então é interessante que vocês, que nesse momento estão investindo em BTC, comecem a pensar também o que vocês vão fazer na hora que chegar a hora de colocar dinheiro no bolso, tá? Por isso que eu estou compartilhando com vocês esse indicador. E aí, como que ele é calculado, né? Eu vou até colocar aqui para vocês. Antes de calcular o preço terminal, primeiro é necessário calcular o preço transferido. O preço transferido pega a soma de todas as moedas destruídas diariamente e a divide pela oferta existente de Bitcoin e pelo tempo em que esteve em circulação. O valor do preço transferido é então multiplicado por 21. E lembre-se que só se pode haver 21 milhões de Bitcoins minerados. Então, isso cria um valor terminal, pois o suprimento é todo minerado, uma espécie de ajuste reverso do abastecimento. Em vez de pesar fortemente o comportamento posterior, ele normaliza o comportamento histórico até hoje. E ao normalizar por 21, o valor terminal é criado
e esse modelo, né, matemático de preço terminal tem sido historicamente muito eficaz na previsão dos topos de ciclo do Bitcoin, e ele conversa muito bem com aquela região em que eu pretendo começar a minha realização de lucro no BTC, por isso eu queria compartilhar aqui esse indicador com vocês, para a gente poder falar também um pouco de coisa boa, né? A gente já tá meio exaurido desse ciclo de baixa e a gente fica só falando de quedas e de indicadores macroeconômicos que jogam contra aqui a valorização dos nossos ativos cripto. Então eu queria nessa análise de domingão trazer para vocês essa visão interessante aí, porque comecem a pensar também no que vocês vão fazer quando o Bitcoin estiver, de fato, entrando no seu ciclo de alta, para que vocês possam capturar o máximo possível desse movimento e aí ganhar bastante dinheiro, certo? Eu espero que vocês tenham gostado aí desses insights, espero que possa ajudar. Vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aí para fortalecer o canal, convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações. Vou convidar também vocês a baixarem o e-book, o Guia Definitivo do Investidor de Criptomoedas. Vocês vão obter nesse e-book insights muito interessantes que vão ajudar não só investidores iniciantes, mas também os mais experientes. Um forte abraço, um bom domingo a todos e até a próxima.